Olá pessoal, eu sou a Gabriela Mancilha. Eu sou Bárbara Corrêa. E nós estamos aqui hoje em mais um episódio do Multiplicando Negócios. Estamos recebendo aqui hoje a Mayara Daphne, mentora de finanças pessoais. Mayara, um prazer receber você aqui. Muito obrigada pela presença. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre finanças pessoais, principalmente para as pessoas que estão começando. A gente sabe que esse é um podcast, a gente fala muito de negócios e de finanças, e muita gente pensa, como que eu vou começar a investir se eu ainda estou na dívida, se eu ainda estou no Serasa? Isso não é para mim. Fala um pouquinho mais sobre isso, sobre como você começou, como você chegou até aqui, né? Conta um pouquinho da sua história para a gente entender um pouquinho mais como que as pessoas vão sair aí da dívida, dessa parte de reestruturação da vida para chegar aí na parte de investimento. Bom, primeiramente eu quero agradecer a vocês por estar podendo fazer parte desse projeto. O que eu falo, eu amo trabalhar com mulheres e hoje eu tenho certeza absoluta que as mulheres são as que mais fazem parte do financeiro, tanto da casa quanto de muitas empresas, né? Então, estar no meio de mulheres me deixa muito mais feliz, para que a gente consiga, juntas, entendermos aonde a gente precisa estar dentro ali das finanças pessoais dentro de casa, tá? Quando a gente pensa o que eu quero para mim e para minha família, eu gosto de trazer fortemente a questão quando Deus traz para a gente que nós somos sábias. Então, a gente edifica o nosso lar. E quando a gente tem uma desordem financeira, vamos dizer assim, tudo vira de ponta cabeça, né? Até mesmo quando a mulher fica doente em casa, nada anda, tudo desanda, né? Esses dias eu saí, essa semana agora, eu tive um evento, eu fui em um evento e meu marido fiquei o dia inteiro fora. Meu marido falou, amor, essa casa não é a mesma sem você. Eles ficam perdidos, nossa, né? Nossa, e como? E eu fiquei muito feliz, porque realmente, quando a gente tem sabedoria, a gente consegue trazer desde do amor, do afeto, até as finanças para dentro de casa, né? Então, primeiramente, né, contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem. Desde cedo, né, eu morava em São Paulo, eu sou de Osasco, e desde aquela época eu via minha mãe passando necessidades, mas ao mesmo tempo eu também via ela ganhando muito dinheiro, né? Clássico isso, né? Nossa, muito, muito, muito. E eu falava assim, gente, como assim? Né? Como assim eu tô passando? Minha mãe, né, não tem dinheiro para comprar, hora tem, hora não tem, né? E eu era pequena, tinha menos de 10 anos, então são alguns fatos que a gente lembra, né? E minha mãe sempre foi empresária, sempre, toda a vida ela foi empresária. Ela teve um buffet em São Paulo, ela teve um salão ao mesmo tempo, e por causa de problemas emocionais e sócio que roubou ela na época, foi um caos, enfim. Então, desse tempo, de todas essas situações, ela veio passando por problemas financeiros, né? Então, eu lembro vários fatos ali, quando a gente morava em São Paulo, em alguns momentos que minha mãe comprava tudo para mim, e alguns momentos que faltava de tudo, e faltava o básico mesmo. Eu lembro de algumas horas antes de ir para a escola, eu não tinha comida em casa. E minha mãe falava, olha, falei com a vizinha, você vai lá comer com a vizinha. Falei assim, gente, como assim, né? Hoje eu penso. Oscilação, né? Não, é muito alta a oscilação no meu passado. E a gente acha que quem passa dificuldade é quem não tem recurso, né? A gente vê casos de pessoas que elas têm condições, elas ganham muito dinheiro, mas a falta de organização, a falta de cuidado com as finanças leva a esse problema que às vezes é deixar faltar o básico em casa, né? Não é que eu não ganho dinheiro, aí é um segundo problema. Eu ganho, só que eu não sei o que eu faço com o meu dinheiro. Exatamente, exatamente. E é incrível como a gente vê, vamos falar assim, né? Pessoas com cargos altíssimos, cargos bons, tá? Terem dificuldade para pagar um boleto. E ganham muito bem com isso, né? Então, é um momento que acaba tendo que trabalhar para pagar a conta, né? Não consegue ver aquela vida de investimentos que a gente... E eu falo investimentos até para viagem, né? Em todos os sentidos,
né? Poder usar, né, o recurso que você ganha. Você trabalha ali o mês inteiro e quero usufruir disso e não só viver para pagar boleto, né? Que eu acho que é o que você mais deve ver. Exatamente, é o que eu mais vejo. E a desordem é muito grande, né? O pessoa física com jurídica sempre estão juntos. Sempre, é normal. Quando eu vejo alguém que vem em mim, né, vem me perguntar o que eu faço, eu trabalho com CLT também, pessoas que têm ali trabalho para a empresa, mas a maioria são empresários. E aí, é fato. Eu faço essa pergunta porque precisa fazer, né? E aí, como é que tá as finanças sua, né? Tá separado, pessoa física, pessoa jurídica? Não tá. Para trazer um dado aqui para vocês, pessoal, a gente tem aí pelo Sebrae de que cerca de 80% das empresas que iniciam, elas encerram o primeiro ano, né? Elas se encerram antes de completar o primeiro ano. E por que isso acontece? A principal causa é a falta de gestão financeira, a falta de organização. Então, muita gente quer começar um negócio, quer começar um empreendimento, mas não sabe o que está fazendo. Não sabe como começar e não tem ajuda, né? Então, a gente vê aí muita gente tendo iniciativa, só que essas empresas acabam encerrando por falta de orientação. Então, Mayara, essa história, né, da sua mãe, que você viu isso em casa, isso que te trouxe para essa área de finanças, isso que te despertou, você sempre foi uma mentora de finanças pessoais? Você tem alguma outra especialização? Fazia alguma coisa ou alguma outra coisa? Fez migração de carreira ou já começou nisso mesmo? Na realidade, a ideia, desde quando eu voltei para São Paulo, né, toda aquela estrutura de, às vezes, não ter um gás, cortar a luz, tudo aquilo que aconteceu ainda não me prejudicava, porque eu ainda era criança, né? Então, eu vim trazendo, então, com certeza, foi construindo crenças em mim, eu não sabia, né? E quando eu vim para Guará, minha mãe começou a ganhar bastante dinheiro com a empresa que ela tinha, mas, assim, no momento que declinou, ela começou a entrar em depressão, aí começou... O dinheiro acaba levando a pessoa para isso. Infelizmente, tá? Essa questão de inteligência emocional não é bonitinho ficar falando, todo mundo está falando. Não, isso é realidade e a população está entrando nessa questão do depressão, ansiedade. Por quê? Dinheiro. 90% das pessoas que eu tenho hoje, eles têm problema com ansiedade, né? Então, eles precisam primeiro se estruturar para conseguir, assim, estruturar a vida financeira. Né? Então, a ideia, quando eu iniciei essa questão de educação financeira, foi que, primeiro, a minha vida lá atrás, quando eu fiz 18 anos, eu já cheguei endividando tudo já também. Direto pro Serasa? Não, direto, amor. Fiz 18, quando vi, eu já estava ali, já beirando tudo já para ir, nome restrito, né? E aí, para ajudar o meu marido também, né? A diferença é que minha mãe não tinha condições, então, pronto, sujou o nome, acabou. Aí, a diferença da família do meu marido é que já o meu sogro, ele tem estrutura para se endividar muito bem, né? Estrutura para se endividar. Exatamente. O que quer dizer? Pode, né? Tem vários limites liberados, né? Esse aí é o pior ainda, né? Porque o que eu falo para os meus mentorados? A partir do momento que você tem o nome restrito, não queira tirar. Primeiro, se estrutura nas finanças, porque o seu nome vai estar guardado. Você não vai fazer nada contra ele. Até agora, você só estragou. Então, respira, alinha tudo que você tem que alinhar. E aí, sim, você vai pensar em eliminar as contas, fazer quitação, pensar num plano, uma estratégia de como você vai organizar e incluir isso dentro da sua organização financeira. Muitos, já chegam já com papelzinho, com conta para mim. Eu falo assim, quer dizer, às vezes eu nem falo, né? Eu deixo passar. Eu falo assim, gente, será que eu falo para ele que eu não vou falar com ele nos 2 primeiros encontros ainda sobre conta? Porque, realmente, é muito fácil eu chegar e falar, olha, em 3 encontros a gente resolve tudo. Primeiro, eu te explico como funciona. O segundo, eu te trago uma planilha. E o terceiro, a gente cria uma estratégia e você vai para o plano de ação. Acabou. Mas ninguém faz isso. Porque hoje muitas pessoas lidam o dinheiro, o 1 mais 1 é 2? Não, o 1 mais 1 é amor. E não é. O dinheiro é razão.
É simples. Se a gente sai para fazer alguma coisa, você tem R$50 para gastar e você vai ver o lugar, você, putz, eu vou gastar mais que R$50. Ah, mas eu tenho cartão de crédito ali, depois a gente vê. O amor. Entendi. Não é amor, é razão. A gente precisa usar a razão. É aonde eu trabalho isso também com os meus mentorados. Então, desde sempre fui uma pessoa muito endividada, sempre tive problema. O meu marido também, infelizmente, eu vejo muitos casais, não, meu marido é super estruturado, tenta me ajudar, mas eu não consigo. Tenho também essas pessoas. Só que, quando os dois é desestruturado, aí o negócio pega. Mais difícil, né? Que daí não tem nenhum pra apoiar ali o outro. E acredito que, né, quando é o contrário, de que um é estruturado e o outro não, motivo de muitas brigas, né, nesses relacionamentos. Os relacionamentos não duram, porque... Como? Brigamos muito. E eu achei o máximo isso que você falou do nome no Serasa por último. Eu acho que eu nunca tinha escutado isso. Eu jamais pensaria nisso. E, de fato, né? Poxa, seu nome é tudo. Mas faz total sentido. Faz total sentido. E acho que também, assim, para quebrar um pouquinho a crença, né? Que muitas pessoas têm. Mas ficar falando de dinheiro, de novo, falar de dinheiro é coisa de gente rica. Mas você só pensa em dinheiro. E aí eu acho que você está trazendo dados, né? Situações reais, né? Que você passa ali no dia a dia mesmo, de como que o dinheiro, na verdade, não é só o dinheiro, mas o dinheiro, ele acarreta outros problemas emocionais, familiares, enfim. Então, acho que, né, para quem tá nos assistindo, tá nos ouvindo, é legal refletir um pouco sobre isso. Gente, não se trata de só dinheiro ou só pensar em dinheiro. Se trata em tudo na nossa vida, depende de dinheiro hoje, infelizmente. Ou felizmente, né? Então, a gente tem dados aí dizendo que problemas financeiros é uma das maiores causas de divórcio que existem. Então, a gente já ouviu a frase da avó lá? Se a dívida entra pela porta, o amor sai pela janela. Verdade. Isso é verdade, porque muitos casais, eles não conseguem uma estruturação financeira e isso acaba levando ao divórcio, né? Por briga, por discussão. A gente vê hoje no mercado, que nem você disse, Mayara, um acesso muito fácil a crédito, né? Em outros países a gente não tem tanto isso. Hoje, uma pessoa chega ali com 18 anos, ela já tem 3, 4 cartões de crédito disponíveis, ela já tem ali cheque especial disponível, e ela não sabe como é que funciona, não sabe como é que funciona juros e acaba se endividando, arrastando aí uma bola de neve que vai ficando cada vez maior. O grande problema, né, que eu vejo não é ter essas facilidades. Não, tá ótimo, que maravilhoso você chegar lá no banco, você tem um cartão de crédito, ou você ter lá um limite de cheque especial. Mas o problema é que isso já vem da infância. Sim. Ninguém é preparado, né, para administrar isso. Então, ninguém entende como utilizar o cartão de crédito como benefício, né, para se organizar. As pessoas só usam isso. Passa no cartão de crédito também, a gente vê. Então, acho que uma das coisas muito importantes, né, para quem está ouvindo a gente principalmente, é que, poxa, você quer ser um investidor, você quer começar a estruturar a sua vida. O seu negócio. Eu quero ter uma empresa, ou então eu já tenho uma empresa, eu quero que ela cresça, às vezes minha empresa está estagnada. Gente, a sua empresa é reflexo da sua vida pessoal. Então, se na minha vida pessoal eu não tenho estrutura, eu tenho dívida, já vi muita gente falando aí, principalmente até em redes sociais, eu vou pegar um empréstimo para comprar ação. Gente, pelo amor de Deus, não tem como você pegar um empréstimo para investir. Então, o trabalho da Mayara, ele é tão essencial justamente por isso. Ele faz uma reestruturação financeira na sua vida para que a sua PF seja saudável, para que você consiga arrumar as coisas dentro de casa, para que aí sim você tenha base para conseguir construir a sua vida empresarial. Como que eu vou ter uma empresa se eu estou no Serasa? Como que eu vou ter uma empresa se eu não sei o quanto eu ganho, o quanto eu gasto? Pode parecer absurdo, mas eu atendo pessoas, né? Tenho cliente que é CEO, gestor de multinacional e não tem ali 3 salários mínimos guardados. Porque do jeito que ganha, gasta, né? E a gente vê aquilo de que eu tô sempre ganhando, não preciso guardar, né? É uma máxima que a gente vê muito também na classe médica, é uma máxima dos médicos. Eu não ia falar, mas você já comentou. Médico faz conta com plantão. Eu preciso de 3 plantões para comprar tal coisa. Mês que vem eu pago, 5 plantões eu pago isso. Gente, médicos queridos do meu coração, que vocês estão ouvindo,
vocês vão ficar cansados uma hora, vocês não vão conseguir fazer plantão até 80 anos de idade, né? Então, a intenção de você ter um planejamento, ter uma base financeira, é justamente para que você tenha uma estrutura, para que você possa futuramente diminuir seu ritmo, para que você tenha uma situação saudável na sua pessoa física e na sua pessoa jurídica. Então, por isso o trabalho da Maiara aqui é tão importante. Maiara, fala um pouquinho para a gente também como funciona o seu trabalho, né? Quem chega até você, qual é o tipo de pessoa que você atende? Então, na realidade, quando eu iniciei, geralmente a gente inicia aí naquela questão, quem eu vou atender, né? Com quem eu vou falar. Então, como eu consegui atender vários nichos ali, vários tipos de pessoas, eu reparei que o nicho empreendedor gritou mais alto, né? Podemos dizer assim. E quando eu achei que eu não ia conseguir atender eles, porque... Poxa, eu tratava esse nicho como se fosse um patamar acima do que eu poderia ajudar. E quando eu comecei a atender eles, eu vi que eles têm uma carência muito grande para ter o básico. Aquele mito, né? A gente acha que o empresário entende de finanças. Já. Mentira. Menina, total. E quando eu via, assim, eu tenho empresas de mais de 100 funcionários, né? Até gaguejei aqui. A gente entender que essas pessoas, elas estão desestruturadas pessoalmente e no financeiro da empresa também. E Uma aí, coisa puxa a outra, né? Não é inevitável. exatamente. Tanto que essa semana que passou eu dei uma palestra, e é uma palestra que eu já tinha dado também, mas é exatamente, o tema é esse. Você é o reflexo da sua empresa. Porque tudo que acontece com você, o básico bem feito ali da sua pessoa física, vai se refletir na sua empresa. É certo. Quando você contrata um consultor empresarial para sua empresa, ele não quer saber o que acontece com você. Não tente explicar, eu tirei porque eu tinha que comprar arroz e feijão. Não. Ele só vai perguntar o quanto você tirou e lança como prolabore. Acabou. Não tem conversa. Agora, quando a gente se trata de finanças pessoais, aí não. Eu quero saber o que está acontecendo. Por que está gastando desse jeito? Vamos estruturar um teto para tudo isso. Né? Tenho até alguns mentorados meus, acho que 2 começaram novos agora essa semana que passou, e eles me vieram com uma planilha pronta. Um veio falando que gasta, vou falar um exemplo, 1.200 de mercado, o outro 800. Gente, a gente precisa ter clareza de tudo que a gente gasta, tá? Porque você querer mentir para você mesmo não tem cabimento, você não vai chegar em lugar nenhum. Hoje as coisas estão muito caras, né? A inflação tá alta aí. Então, a gente puxar a realidade, o que você tá gastando realmente, vai doer, vai. Traz um copo de maracujá, sabe? Ou um chá. Toma um chá e aceita a realidade. O primeiro passo é você descobrir qual que é a sua realidade financeira, né? Eu acho que esse é o primeiro passo do seu trabalho, né? Apresentar para a pessoa a realidade dela. Ela mesma, né? É ela que precisa tem se que conscientizar de qual é a realidade dela. Muita gente não sabe a sua própria realidade hoje, né? Exatamente. Muita gente não sabe. E tem medo. Tem medo de saber o que tá ali, né? Eu tive, só que já terminou uma mentorada, que ela não conseguia escrever no papel as despesas mensais. É empresária, tá? Você imagina a situação. Por medo ou porque não sabia? Por medo. Não quer encarar. Não sei quanto eu gasto, não quero saber. Não queria nem crescer, né? Porque sabia que ia aumentar as contas. Mas esquecia o lado bom. Ia entrar muito mais dinheiro. Né? Então, essas crenças, esse receio de eu não quero nem olhar, né? Não, por isso que eu falo que eu trato pessoas e não números. Então, eu entendo o que você está passando, eu trabalho muito valores com as pessoas, né? Para que elas também consigam se compreender e entender, falar bem assim, tá? Isso são números, só isso, mais nada. Eu falo porque eu também passei por isso. Foi difícil para mim o momento que eu estava com síndrome do pânico, ansiedade. Foi muito complicado. Eu não queria sair de casa para não gastar e porque eu tinha medo de qualquer coisa que acontecesse na rua. Você teve ansiedade, síndrome do pânico por questões financeiras? Porque eu não sabia que era por questões financeiras.
Eu só fui descobrir depois que eu entrei, virei especialista, né? Fiz lá o curso de especialização em educação financeira. E aí, quando eu comecei a atender os meus clientes, eu falei, nossa, eu não queria atender eles. Sentido, né? Eu não queria atender. Aí fez sentido, porque eu não queria atender as pessoas que estavam com ansiedade, porque me dava ansiedade também. Olha e aí, só. Menina, eu falei assim, Deus, será que é isso que o senhor quer pra mim? Sério, eu parei 3 meses. Foi quando eu fiz uma imersão de inteligência emocional. Fui para São Paulo, eu e meu marido ficamos 5 dias para lá. E foi aonde eu consegui entender que o meu propósito não é ganhar dinheiro, não é fazer renda extra em casa. E sim ajudar as pessoas a entender que o dinheiro são só números. Acabou. É tanta coisa em cima do dinheiro, né? A gente acha que é um monstro ou que é uma glória. As pessoas não entendem que o dinheiro, ele existe, ele tá aí para todo mundo. A forma como você se relaciona com ele, as crenças que você tem em cima dele é o que fazem ou você se barrar ou você crescer, né? Então tem muita gente que não tá aberto para falar de dinheiro, que é aquela pessoa que ela não consegue dar o próximo passo, ela não consegue evoluir. E há quanto tempo, Mayara, você faz isso, esse trabalho? Então, eu comecei, vão para 3 anos, é pouco tempo, mas é o que eu falo, quando a gente traz a bagagem, é muito melhor do que quando a gente está aí há anos e não faz nada. Por quê? Eu tive esse feeling de estar junto com empresários também, que me trouxe para isso, porque desde os meus 15 anos que eu trabalhei como guardinha, sempre na área administrativa, sempre junto com os empresários, né? E saí da prefeitura, ok, não estava tão perto, mas aí eu comecei a trabalhar em empresas do lado de empresário. E eu vi a realidade deles. Né? Eu vi, um faliu, o outro teve um problema muito forte na questão das finanças ali, quase fechou, teve que mandar um monte de funcionário embora. Então, eu entendi que aquele momento que eles estavam tendo foi emocional. Quer dizer, primeiro o que faliu foi exatamente a questão do eu gastei mais do que eu podia. E o segundo foi que ele teve um problema no casamento e teve que mandar vários funcionários. Então, tudo isso emocional. Atrapalhou, nada estava separado. Né? Então, foi trazendo essas questões que eu consegui, como que eu posso dizer? Fazer um método em que o que eu trago para os empresários hoje é finanças pessoais voltado para a empresa. Com inteligência emocional. Exatamente. Tem que estar atrelado, né? Tem que estar. Junto. Não tem como separar. E aí é um momento onde a gente consegue estruturar tudo isso. E aí ele vai ter, é o que eu falo bastante, né? O final da educação financeira, ele não vai ficar grudado a mim, ele vai andar com as próprias pernas. Eu falo bem isso, né? Ele vai andar com as próprias pernas. E aí, sim, ele vai ter a questão de, poxa, agora eu quero iniciar a minha liberdade financeira. Não tem um ponto final. Tem que dar continuidade. Né? Então, se estrutura ali, pode ser muitas vezes que ele comece ali a entender como que é para fazer uma reserva financeira e, a partir dali, ele vai criar asas e vai iniciar o projeto com... parte de investimentos. Lógico. Da dívida ao investidor. Né? Exatamente. Então, eu Perfeito. acho que esse trabalho de reestruturação financeira é muito importante. Você sai ali do fundo do poço, né? E você não precisa ter medo de estar no fundo do poço, gente, ok. E às vezes você nem está no fundo do poço, né? Foi o que você falou, as pessoas ganham muito, só que o problema é que não tem essa educação, não sabe como gastar. Então, ok, ela não está no fundo do poço, mas também não está lá no melhor dos mundos. Né? Tá ali no 0 a 0, entra e 0. sai, tá tudo certo. Exatamente. Bom, aproveitando, sei que você tem um filho, né? Se você puder, eu acho que até também algumas dicas, né, pra gente. Porque imagino que você lida com isso também dentro de casa, você lida isso com ele, até para poder já que ele cresça, né, com esse conhecimento, com uma cabeça um pouco mais, vamos dizer, mais aberta em relação ao que a gente, né, viveu, né, ou que a maioria das pessoas viveu sem ter esse contato com a educação financeira. Sim. E como que é isso dentro de casa? Então, eu gosto de passar fortemente isso em casa, mas também gosto de mostrar para ele que ele precisa entender o que ele realmente quer. Gente, ele tem 7 anos, tá? Peraí. Mas, assim, eu passo uma
uma questão, assim, muito forte dele entender o que ele realmente quer. Se é uma questão momentânea. E eu deixo ele passar à vontade mesmo. Porque na hora que ele tiver maior, os nãos na cara dele vão ser muito mais fácil de ser, como que eu falo? Ele lidar, né? Exatamente. Né? Então, quando a gente tem esse momento do, opa, eu posso ir até aqui porque minha mãe falou que agora não dá. Ok, acabou. Mas às vezes dá. Mas eu faço de propósito. Por quê? Se ele tiver tudo que ele quer, né, que eu posso dar, se eu pudesse, eu dava tudo para ele. Por quê? Porque eu já vim de uma família, vamos falar assim, desestruturada, né? Não tive um pai para me sustentar, né? Então, é assim, hoje o que eu prezo é a família. Então, eu mostro para ele que a gente não precisa de dinheiro para fazer alguma coisa, mas no outro ponto, lógico, eu ensino ele a cuidar do dinheiro quando ele ganha. Porque a gente tem uma empresa, né? Eu e meu marido, na nossa cidade. E aí, ele gosta de ir no sábado porque ele vai ganhar dinheiro, né? Ele já sabe, ele vai ganhar dinheiro. Ensinar que ganhar dinheiro é bom, né? Exatamente. A gente vê aí muitas crianças ou muitos pais que já colocam desde cedo a crença na criança de dinheiro não é bom, Sujo. dinheiro é sujo. Não, ganhar dinheiro é bom, gente. Ganhar dinheiro é muito bom, exatamente. Né? E assim, a questão do... E é até muito importante isso... É a criança ou o adolescente entender a importância de ter o dinheiro em espécie. Porque o dinheiro no cartão, né? Vamos lá, faz o Pix. Gente, sério, criança de 4 anos falando, mãe, faz um Pix. Sério? Porque eles não dão valor, eles não conseguem ver isso. E quando o dinheiro tá ali na carteira, esses dias meu filho falou assim, mãe, compra um doce pra mim no meio da semana. Eu falei, lógico que não. Se você quiser, você vai lá e compra. Ele olhou assim a carteira dele. Eu não quero gastar meu dinheiro, não. Gasta o seu. Passa o cartão. Passa o cartão que resolve, porque passar o cartão, né? Vai lá no banco e pega. Sim, é muito simples. Exatamente. Ele até tem um cartão dele. E assim, ele tem ali o dinheirinho, pouquinho aplicado lá, é bem pouco mesmo. Mas assim, ele já falou pra mim, pega lá meu cartão. O cartão tá na carteira dele, mas ele não sabe senha, né? Então, enfim. Eu vou passar o cartão. Eu falei, não vai. Esse dinheiro é para outro. O dinheiro que está no cartão é outra coisa. Agora, o dinheiro que está na carteira... É para gastar. É para você gastar ou para você guardar para o que você quer no final do ano. Então, primeira dica aí, mesada, galera, em dinheiro, em espécie, exatamente, né? Criança não consegue metrificar o que tem no cartão, o que tem no Pix. Não sabe. Deixa ela pôr a mão no dinheiro e ver que cada notinha daquela que vai embora não volta. Tem que entender, né? Sim. Assim, que o porquê troco, enfim, o meu tem 5, né? Então, agora que ele tá começando a entender alguma coisa. Mas é muito, se ele paga no dinheiro, às vezes ele fica esperando. Mas ela não vai me dar dinheiro, que seria o troco, né? Então, ele não associou ainda o porquê tem troco. Porque eu gastei menos do que eu tinha. Né? Porque se eu tive troco, é porque eu não gastei tudo. Ele acha que sempre que eu der alguma coisa, vão me dar mais. Então, não é bem por aí. Eu acho que essa que é a diferença. Porque passou o cartão, você passa o cartão, tudo resolvido e acabou, né? Até pra gente. Até pra gente, né? O meu sogro, ele costuma falar muito. Anda com o dinheiro no bolso. Vê se você vai comprar a mesma coisa do que se você passar o cartão. Exato. Dói mais, né? Dói mais. Exatamente. Por isso que a gente precisa mostrar a espécie. Eles têm que estar com dinheiro em mãos para que eles cuidem melhor disso. Tá? E aí até você falou a questão do mercado. Eu trouxe isso pro meu filho. Né? Eu dei um dinheiro para ele na época. Eu não lembro quanto que era. Acho que foi o ano passado. E aí eu falei, olha, você pode fazer o que você quiser no mercado. A ideia era ele ir no mercado mesmo e gastar. Ele, mãe, eu posso comprar tudo? Eu falei, tudo que o dinheiro dá. Tudo que o dinheiro der. Aí ele foi já com receio. Aí ele falou assim, mas o que eu posso comprar? Aí ele já sabia fazer a continha, né, de mais e menos. Falou assim, vai somando, vai vendo o valor que tá ali embaixo e você vai somando. Só cuidado, porque se você comprar mais do que você pode, você vai ter que devolver lá no balcão da moça. Aí a gente chegou lá, ele comprou, ficou com medo de comprar, comprou pouca coisa, eu lembro. E aí eu falei assim, onde você vai, né? Aí a moça passou, o troco. Nossa, a alegria dele. Não gastei tudo. Ainda tem troco, né? Então, é essa questão, é a emoção de você ter o dinheiro ali, pensar se realmente você vai gastar aquilo. Falei assim, poxa, será que eu posso? Será que eu quero, devo? né? Será Acho que eu quero? não só a criança, mas a gente mesmo. Quantas vezes, vou numa loja...
gostei, tá na promoção, vou comprar. Ou, esse aqui tá mais... Mas às vezes você não precisa, você nem quer. É porque tá ali com uma plaquinha de promoção. Então, Gasto por impulso, né? Gasta por impulso, Exatamente. né? Então, se a gente, né, que a gente acaba tendo uma maturidade um pouco maior, algumas pessoas. Nem todas, né, infelizmente. não sabemos se, de fato, precisamos daquilo, se é o momento de comprar aquilo, Sim. quem dirá uma criança, né? Eles não têm Exatamente. isso. Então, cabe a nós, né, pais, mães, colocar isso e plantando essa sementinha, né? Para que lá na frente, independente se serão empresários, enfim, né? A profissão que cada um decida seguir. Ok, que seja só, que tenha uma relação muito boa com o dinheiro, né? Quando cair ali o dinheiro na conta, saiba como usar e que multiplique por gerações, né? E uma dica importante, até você falou, de verdade. Assim que seu filho nascer e você pensar em colocar ele ou guardar algum dinheiro para ele fazer algum curso, faculdade, de verdade, gente, primeira coisa, vocês precisam entender que eles têm que fazer administração. Pode ser nível técnico, pode ser nível de faculdade. A partir do momento que você tem o seu filho ou qualquer pessoa ali, que você fale isso, a pessoa vai precisar entender que tudo que ele começar na vida dele, desde CLT ou empresa, e qualquer empresa, qualquer uma, se ele tem a parte administrativa bem estruturada, qualquer negócio que ele abrir vai dar certo. Pode ter certeza disso. É o que faz, né? A gente falou que as empresas, infelizmente, darem errado. É você não ter a noção básica de administração. Para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, Mayara, eu vou pedir para você falar um pouquinho, dar uma dica aí para as mulheres, principalmente, como é você ter uma empresa, ter uma família, né? Você administra um lar, administra uma empresa e ainda tem um filho. Como que é lidar com maternidade? Cuidar de você, né? Cuidar de também, você não mesma, pode sempre esquecer. maravilhosa, né? Então, como que é pra você tudo isso junto, né? Às vezes as mulheres pensam, a gente vê muitas mulheres aí que querem começar um negócio, que querem empreender, falar, eu não vou dar conta. Porque, nossa, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho filho, isso não é pra mim, não vai dar tempo. Sim, sim. Olha, realmente, continua não sendo fácil. Só que eu vejo, meninas, que na realidade, quando a gente começa a crescer, que é o que eu tenho visto acontecer na minha vida também, eu estou numa jornada, iniciei assim, de uma certa forma, que está me trazendo muitos frutos, eu vejo que Deus... E assim, eu tenho certeza que muita coisa ainda não aconteceu, porque eu estou estruturando tudo. Então, misericórdia. Se Deus mandar tudo que Ele prepara para mim de uma vez só, eu não abraço. Então, eu vejo que tudo vem dele. Né? Então, a partir do momento que a gente traz a sabedoria, a palavra de Deus para dentro da casa da gente, a gente consegue entender que através desses pontos é onde a gente consegue estruturar tudo que a gente precisa. Eu preciso ser mãe, eu preciso cuidar da minha empresa MD Finanças Pessoais, eu também trabalho, eu presto serviço para a empresa do meu marido, também da parte de finanças, administrativo, eu estou saindo um pouquinho porque hoje ele já está tomando conta disso, tem um lar inteiro para cuidar, né? Mãe, eu cuido da minha mãe, podemos dizer assim. Então, é muita coisa para uma mulher. Uma dica que eu dou, isso aí eu levo até para os meus mentorados, vamos dizer assim, há uma ordem. Todas precisam ter uma agenda. Não temos que deixar tudo na cabeça. De jeito nenhum. A mulher acha que dá conta de tudo. Não, eu dou conta, gente. Não vou esquecer, não vou esquecer, imagina. Eu não esqueci até eu ter filho. Depois que eu tive filho, eu falei, meu Deus, falava pra minha médica. Falei, é normal? Não, é porque você acabou de... Porque ele acabou de nascer. Eu falei, mas ele já tá com 3 anos. Quando ele estiver com 18, será que a minha memória volta? E aí, assim, com o tempo eu fui vendo, né, que era aquela desculpa. Não é que a minha memória ficou ruim por conta dos hormônios da maternidade, mas é que a rotina muda, né? As preocupações mudam, a carga muda. Então, aumenta muito o serviço. Não adianta querer, né? Tentar... Aumenta demais. Né? Então, a ideia é tenha uma agenda, estrutura, faça uma organização, né? Faça um planejamento. Eu vi e aplico muito forte hoje na minha vida a questão de tudo organizado no meu pessoal. E eu falo a base de tudo, a minha casa, o meu esposo, o meu filho... Sabe, a gente ter esse momento de tranquilidade, porque quanto mais a gente traz a palavra de Deus dentro da empresa, que é a casa é a empresa também, né? Mas dentro da nossa casa, dentro da empresa também, tudo flui. A gente tem sabedoria de tudo.
né? Então, momentos de briga que vão rolar em casa, ame. Acabou. Você entendeu? Não precisa ter briga, porque tudo isso desestrutura o nosso dia a dia. Às vezes a gente acorda estressada no outro dia, depois não consegue fazer nada que está na agenda, já acaba, né? Então, se você não está entendendo nesse momento o que está acontecendo, né, é um momento que você está passando, para você não desestruturar a sua agenda do outro dia, ame. Você ama essa pessoa. Ai, então que conselho lindo, adorei. Né? Como que a inteligência emocional faz a diferença. é só um detalhe, Sim. né? É só o ame. Porque precisa de muita coisa. Não. Precisa, às vezes, básico. É uma vírgula ali que faz a diferença. É um momento de Uma calma. cliente falou ontem pra mim assim, Mayara, a gente tá tão estressado financeiramente, porque eles estão assim com problemas de endividamento muito forte, né, na empresa, com eles também. E ela falou pra mim, olha, eu gostaria muito de sair pra viajar, mas assim, um lugar bem baratinho e tal. E aí eu falei assim, primeiro, você não pode gastar, ok? Ok. Ai, mas eu preciso, tô me sentindo muito angustiada, eu preciso sair, porque mexe, né, com o emocional da gente. Você quer a dopamina ali, de poder ter um alívio em meio a tanta, né, Exatamente. tristeza ali Mas de dívida. qual que é o problema? O problema é que você tá saindo sem dinheiro, você não vai descansar porque a mente não vai descansar, só o corpo, talvez. Então, por que não fazer algo que não gaste e estar ali com a família? É só isso que a gente precisa. Porque quando a gente tiver muito dinheiro lá para frente, o que realmente vai importar é a família. Faz um programa em casa, sai para ir em um parque, faz um piquenique, leva a bola, vai brincar com as crianças. A única coisa que não pode faltar é o dinheiro do sorvete, né? Aí não dá Sorvete, também, né? algodão doce. Então, traz esse momento família. O resto vai funcionar, pode ter certeza. Não se esconder, né, através de uma viagem. Eu acho que não fugir, só né? o fugir, porque às vezes não só a parte do financeiro, mas às vezes até, meu casamento não tá legal, eu preciso viajar pra melhorar. Mas, gente, o que adianta? Você vai viajar naquele final de semana, é tudo maravilhoso, só que, né, a cabeça não mudou, você não despertou ali qual é o problema. Ok, chega na segunda-feira de manhã, você já acorda, já tudo querendo normal. mandar, né? Todo mundo, principalmente o marido. Sim. Então, assim, não esquecer que não é só o porquê, tô fora. Não, é mudar a mentalidade. E às vezes não precisa gastar para fazer alguma coisa gostosa em família. Exatamente. Né? Então, acho que é esse... Antes de fazer, de tomar alguma atitude que vá gastar, ou não, Se você enfim, não pode, né, gente? Se você não pode, coloca a mão na consciência primeiro, pensa... Será que é disso, de fato, que eu preciso? Exatamente. Como você falou, às vezes uma tarde no parque vai ter muito mais efeito do que uma viagem. Melhor, muito melhor. Muito, muito mesmo. Então, a gente precisa entender esse ponto. Realmente, o que vai fazer sentido para mim é eu trabalhar e não ficar pensando nas contas. Ou eu não ficar pensando na viagem perfeita que vai me desestressar. Não, é você pensar no estar com os filhos, estar com a esposa ou com o marido, puxar um filme na internet, na televisão, ver uma pipoca. Gente, a criança não liga para presente. Claro que ela quer, né? Peraí. Mal não faz, mas não é isso que importa. Exatamente. Né? Ele prefere muito mais ficar com a gente do que ganhar uma bola ou ganhar um presente muito caro. Né? Então, é a gente entender o que realmente funciona, o que importa na nossa vida. Né? Então, ok, eu já sei o que eu preciso fazer, e aí o próximo passo é você montar suas metas e objetivos. Entrar isso na cabeça, porque muitas pessoas... Incorporar, né? Muitas pessoas não têm sonhos. Quando eu falo, gente, vamos falar de 3, porque eu tenho isso, vamos falar de 3 metas. De 1 ano, 5 e 10. Não tem. Quando eu pergunto de 10, a pessoa fala, oi? Mas tem que pensar nisso. Mas 10, não sei nem se eu vou estar vivo lá, até lá, né? Pergunta clássica, Exatamente. resposta clássica. Você imagina vocês, né? Vão falar com clientes ali a longo prazo. É sempre a longo prazo, uma coisa boa. Então, poxa, como que eu vou trabalhar esse cliente a longo prazo? Exatamente. Se eles não têm nem sonho a longo prazo. Precisa. Então, quando a gente pensa, vamos estruturar a pessoa em si, trazendo desde o básico bem feito até o sonho dele para 10 anos. Ai, que perfeito. Que ótimo. Mayara, acho que a gente conseguiu, né, falar um pouquinho, né, porque é só um pouquinho. Tem que fazer mais episódios, parte 2, parte 3 com a Mayara, para partes, conseguir né, trazer pra gente tudo. conseguir.
E fala pro pessoal como é que te acham, como é que você está nas redes sociais, enfim. Acho que talvez tenha despertado, né, muitas pessoas. Poxa, eu acho que eu preciso começar por aqui. Como te achamos nas redes sociais? Então, hoje eu trabalho com mentoria, né? Eu faço no 1 a 1. Também trabalho com workshop para empresa, somente para empresa, por enquanto. E o projeto, a primeira ideia é eu mostrar para o empreendedor que a partir do momento que ele alinha a vida pessoal, o básico dele, ele consegue estruturar isso na empresa. Nem que eu tenha que entrar com ele em alguns encontros para que ele estruture esse organizacional e tenha a maior clareza possível. Então, são algumas reuniões, é um pacote que eu faço junto com ele para que a gente consiga estruturar toda essa base e ele consiga crescer ali e, eu falo, com o básico bem feito. É a parte de reestruturação, né? Você atua ali no zero, né? No zero. No menos um, né? No menos, não. Para trazer a pessoa para o equilíbrio financeiro para que ela possa dar os próximos passos. Exatamente. Eu falo com organização financeira e também endividados. É um momento onde a conta a gente paga, as dívidas é onde a gente não paga mais. É aquelas contas que viraram dívidas, né? Então, eu trabalho essas duas pessoas. Qual que é o seu Instagram, Mayara? Meu Instagram é MD Finanças Pessoais. Pode me chamar lá. Tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o LinkedIn. Então, só entrar lá no Instagram que tem todos os dados meus lá. Perfeito. Pequeno spoiler aí, a Mayara vai fazer parte do nosso projeto, né? A gente vai lançar muito em breve aí o projeto Multiplicando Negócio, uma das nossas parceiras aqui. Então, em breve, vocês vão ouvir falar mais da Mayara. Então, Mayara, muito obrigada. Quero agradecer demais a sua presença aqui, trazer um pouquinho dessa parte de educação financeira básica para as pessoas, né? Como sair aí da dívida, algumas dicas importantes. E espero ver você aí em alguns outros episódios. Ai, gente, eu tô muito feliz, viu? De fazer parte, estar junto com vocês. Como diz Joel J, né? O trabalho devolve. Então, hoje eu tô aqui imensamente feliz, porque eu vou conseguir trazer o meu propósito, que é ajudar as pessoas a sair do zero e conseguir ter, eu falo assim, tranquilidade financeira. Muito, muito obrigada. Eu faço as Amei. pessoas dormirem. O que você faz, Mayara? Eu faço as pessoas dormirem. Não comprem remédio, né? Vamos lá, vamos iniciar essa jornada. Que ótimo, Mayara. Obrigada mesmo, prazer te receber aqui. Muito feliz. E para quem está nos seguindo, né, também não deixe de acompanhar nossa rede social, @multiplicando.negócios. Também estamos no YouTube e no Spotify, Multiplicando Negócios. Então é isso, espero que a gente tenha agregado um pouquinho na vida de vocês e esperamos vocês no próximo episódio. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.